Olá meus amigos, bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre um vídeo muito especial. Eu quero falar quem foi Asenate na Bíblia. Para tanto, eu quero ler aqui uma referência que se encontra em Gênesis, capítulo 46, o verso é o de número 20. E diz assim: E nasceram a José, na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Olha, observe que esse texto está dizendo que José, o governador do Egito, um homem temente a Deus, ele se casou com a filha de um sacerdote egípcio que adorava a deuses pagãos egípcios. Isso vai gerar um questionamento. Por que José se casou com uma mulher que não fosse hebreia? Justamente para preencher essas lacunas que os judeus, por meio de uma tradição oral que existia, escreveu um livro que é considerado apócrifo, que se chama José e Asenate. E esse livro, embora ele não faça parte do cânon bíblico, não está ali encardenado entre os 66 livros, chamado de canonizados, ele traz uma história bem interessante, que eu queria só pontuar com você algumas coisas, para fins de curiosidade. Existe essa coleção aqui, que eu já apresentei no canal, que é Livros Apócrifos e Pseudepígrafos, são 3 volumes, e no volume primeiro você encontra esse livro chamado José e Asenate. Pois bem, aqui nesse livro, José e Asenate, no primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte, que havia um homem na cidade por nome de Pentéfores, era sacerdote em Heliópolis, era um satrapa do faraó, o principal dentre os seus príncipes e satrapas. Esse homem era incomensuravelmente rico, prudente, manso de coração, conselheiro do faraó, era mais sábio de todos os príncipes. O que está dizendo aqui? Que o sacerdote de On era da alta hierarquia egípcia, conselheiro do rei, homem de muitas posses. O que mais diz o livro? Pentéferes tinha uma filha chamada Asenate. Essa filha era virgem, tinha 18 anos, esbelta, viçosa, sobrepujava em beleza todas as jovens do país. Efetivamente, Asenate não se parecia em nada com uma egípcia. A fama da sua beleza percorreu toda a terra até os seus confins. Todos os filhos dos grandes e dos satrapas e até filhos de reis queria pedir em casamento. Todos os jovens vigorosos, entre eles nasceu uma disputa por Asenate. Inclusive o livro vai dizer que até o príncipe, filho de Faraó, queria casar com Asenate. Pois bem, e aí, quando Faraó se tornou governador, se criou o interesse de fazer um casamento. O pai e a mãe de Asenate se criou o interesse de fazer um casamento. E Asenate ficou resistente, era uma moça difícil, Só que aí um dia ela viu José e ela se apaixonou por José e ela aceitou ser apresentada a José. Aí, olha o que diz o capítulo 8 aqui. Então Pentéferes subiu e conduziu Asenate até José. Pentéferes disse a ela: saúda o teu irmão, ele é virgem como tu também o és. Então Asenate falou a José: seja bem-vindo, Senhor abençoado, Deus Altíssimo. E José assim respondeu: jovem, que te abençoe o Deus que todas as coisas dá à vida. Então Pentéferes disse então à sua filha: Asenate, beija ao teu irmão. Acredito que um beijo de saudação, Quando Asenate se dispunha a beijar José, este o reteve com a sua mão. Falou: não vou te beijar não. E disse: não convém um homem temente a Deus, que com a sua boca louva o Deus vivo, come do sagrado pão da vida e bebe a bebida sagrada da imortalidade, beijar uma mulher estranha com a qual a boca louva deuses mortos e mudos
que da sua mesa come alimentos sufocados, que das suas bebidas rituais bebe e o cálice da impostura, e que unge com a unção da sua desgraça. Quer dizer, José falou assim, sua idólatra, eu não vou beijar você. Né? E aí o que acontece na história, segundo esse livro aqui? A Asenate, ela vai embora envergonhada, humilhada, né? E ela levantou, abriu-se silenciosamente a porta do seu aposento, né? Ela vai para o seu quarto, ela se tranca, né? Ela apanhou um vestido de luto, né? E que tinha guardado por ocasião do falecimento do seu irmão mais velho. Tirou as suas vestimentas reais, vestiu com esse vestido de luto, espalhou cinzas pelo chão, sentou-se no meio delas, igual se faz o ritual de luto, né? E chorou e suspirou amargamente a noite inteira até o amanhecer. Quando pela manhã Asenate se deu conta, viu que as cinzas do chão haviam se convertido em lodo, de tantas lágrimas que ela derramou. Mas aí o capítulo 11 diz que ela, por essa rejeição aí, né, e essas palavras de José, ela vem a se converter. Ela fala, no seu íntimo, ela falou em seu entreabrir a boca. Ninguém mais terá consideração por mim, nem meu pai nem minha mãe, porque repudiei os seus deuses. Fi-los em pedaços e o dei aos pobres como objeto de destruição. Então dá a entender que ela quebrou os ídolos egípcios e se converteu. Mas ela não sabia o que fazer então. Tá, quebrei os ídolos, vou ser rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, e agora? O que eu faço da minha vida? E aí o capítulo 14 diz que ela recebe a visita de um arcanjo. Quando Asenate chegou ao término da sua confissão diante do Senhor, levantou-se do céu, do lado nascente, uma luz, né? E Asenate olhou para ela e sentiu grande alegria, e assim falou, era já o arcanjo. Terá Deus, o Senhor, ouvido a minha súplica? Né? Ela falou, uma vez que essa estrela é arauto e mensageiro. Aí o capítulo 15, as palavras do arcanjo. Falou o mensageiro de Deus, tem coragem, Asenate, virgem pura, o Senhor Deus escutou a tua confissão e a tua súplica. Aí no capítulo 16 ela vai preparar um banquete para ele, né? Vou resumir aqui. Diz que ele fala assim, vai e procura um favo de mel, né? Aí ela fala que não tem. Ela fala, mas o anjo do Senhor lhe disse, vai simplesmente ao teu compartimento de provisão e encontrará um favo de mel, traze-o aqui. Asenate então dirigiu-se à cela de provisões e efetivamente encontrou sobre a mesa um favo de mel. Tomou o favo e foi colocá-lo sobre a mesa. Então o anjo lhe disse, dizias há pouco no meu quarto não há favo de mel, e agora traz-me aqui um favo de mel desse tamanho? Então disse, Senhor, nunca eu trouxe para o meu quarto um favo de mel, contudo só de falar sobre ele apareceu. Então o anjo, né, o arcanjo, sorriu por causa da perspicácia da mulher. E disse, ó feliz de ti, Asenate, pois os segredos inefáveis de Deus te foram desrevelados. Muito felizes são todos aqueles que pela penitência se aproximam do Senhor Deus. Esse favo, na realidade, é um símbolo do espírito da vida, e foi preparado pelas abelhas do paraíso das delícias, extraído do orvalho das rosas da vida do paraíso de Deus, bem como de todas as suas outras florações. Dele se alimentam também os filhos de Deus. Aquele que dele comer não morrerá para todo sempre. A história é bonita, né? O banquete ali que preparou para o mensageiro. Aí o capítulo 17, o arcanjo abençoa Asenate. No capítulo 18 aqui, finalmente ela já convertida ao Deus Jeová, ela tem um noivado com José. E aí, no capítulo 21, acontece o casamento de José e Asenate. Esses livros apócrifos, eles geralmente são narrativas de judeus que entendemos que não são inspirados, né? Porém, eles mesclam um pouco de historiografia com tradição oral, com liberdade poética, para preencher essas lacunas. Então, embora não sejam inspirados, eles não são totalmente descartáveis. Eles traz uma conjectura
do que pode ter acontecido, né? O que a Bíblia não diz com clareza, não afirmamos com certeza. Porém, diante desse texto, podemos conjecturar que, de fato, a Asenate ela se converteu ao Deus Jeová, o Deus de José. Bom, é isso. Depois nós vamos trazer outras histórias de outros livros, são muitos livros apócrifos e pseudepígrafos, mas eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, dessa história. Se gostou, deixa o seu like, nos ajude a compartilhar. Vamos ficando por aqui. Meu forte abraço.